Existe uma ordem militar que sobreviveu e perdurou mais do que todas as outras no cenário atual, exceto os Necrons. Sua linhagem e propósito são incomparáveis. Quando surgiram, os Tau ainda iniciavam a fabricação de ferramentas. Eles existiam antes dos guerreiros aspectados dos antigos Eldar ou das cabalas e covens dos Dukari. Eles existiam antes da criação das Sororitas, da Astra Militarum, das legiões dos fuzileiros espaciais, da Legio Titânica, do sacerdócio de Marte, até mesmo dos Homens de Ferro e dos navegadores humanos Void Shield e Warp Drive. Seu papel de honra é tão extenso que ninguém consegue compreender seu alcance, sua profundidade, sua riqueza. Se alguém reunisse todos os registros de cada ato de bravura, coragem, autossacrifício e vitória, então os anais cobririam sistemas estelares inteiros. Eles representam o que há de mais brilhante, corajoso e melhor na humanidade. Pois, será que um Astartes pode realmente ser chamado de humano ainda, quanto mais de homem? Sua herança, suas ordens, podem remontar aos primeiros dias da busca da humanidade pelas estrelas, pois eles nasceram da Terra, não do terror. E quando você terminar este registro da história deles, você não apenas os conhecerá, você os respeitará como a nenhum outro. Eles são os mais antigos defensores da humanidade, são lendas entre os homens, são incomparáveis, são nossos cavaleiros. Bem-vindo, caro ouvinte. Eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentar a você as forças, facções e figuras do universo de Warhammer 40.000K. A sombria escuridão do futuro distante, onde não há tempo para a paz, só há tempo para a guerra. Agora vamos explorar a história dessa força extraordinária de guerreiros através de pequenas cenas que formam a colagem de uma história. Cada uma será seguida por um breve comentário para explicar a situação e as reações apresentadas. A dura tradição. Pode-se dizer que inventei minha própria casa e sua história para nos ajudar a focar a narrativa. Porque na minha mente Warhammer sempre foi sobre contar suas próprias histórias, tanto quanto absorver e aderir ao que está em exibição para todos. Então você não vai apenas ouvir, mas poderá sentir a luta deles, sua linhagem rica e suntuosa. Agora, caro ouvinte, mais uma vez peço que pegue minha mão e juntos vamos voltar no tempo até o começo de tudo. Permita-me guiá-lo pelo que vejo como a história e a glória dos Cavaleiros Imperiais. Da Biblioteca Bald, a história da Casa Heinrich, partindo no ano por volta do milênio 18, o lugar, terra, o escritório de administração colonial. A porta se abriu de repente e entrou apressado um homem esguio de meia-idade, segurando vários blocos de dados. Seu cabelo desgrenhado, esbranquiçado pelo estresse, parecia uma nuvem, e seus olhos se moviam rapidamente, finalmente parando no homem atrás da mesa. "Obrigado por bater na porta. Pode entrar", suspirou. O alto funcionário sentou-se em uma cadeira flutuante perfeita, fechou a tela e lançou um olhar fulminante ao intruso. "Isso não faz sentido." "Nada disso", resmungou o recém-chegado de forma irritada, enquanto largava seus blocos na mesa e se sentava em uma cadeira vaga em frente ao dono do escritório. "O espaço de manifesto que me foi concedido para toda a colônia aparece como 20% menor do que o potencial de carga desse tipo de nave. Uma das minhas equipes esbarrou nas especificações. Isso se espalhou pelo escritório como fogo selvagem. E eu pesquisei um pouco ontem à noite. Estou bloqueado de uma seção inteira do projeto. O homem sênior se recostou e suspirou novamente, murmurando: "Pode ser. Vamos acabar com isso, Morgan. Precisamos conversar." "Eu não vou gostar disso." "Vou?" Cotovelos agora apoiados na mesa. O outro homem uniu as pontas dos dedos à sua frente e respondeu: "É melhor lidar com as realidades." "Morgan." "Nós não vamos conseguir construtores. Vamos?" disse o visitante. "Ah, esses já terminaram." "Então, o que vem agora?" "O molde ainda não está lá."
Morgan arregalou os olhos e se inclinou à frente, surpreso. Como? O administrador abriu as mãos lentamente e de forma expansiva enquanto entoava. Pesquisas de inteligência artificial bem direcionadas estão avançando a passos largos. Muito progresso, Morgan, muito mesmo. O outro homem interrompeu. Ah, então eles não conseguem traçar um limite? Balançando a cabeça, o mais velho continuou. Não, você sabe, comitês. Cada avanço atrasa o acordo sobre o modelo, mas pelo menos eles têm um parcial, arriscou Morgan. Bem, alguma coisa. Mas não está mais avançado do que quando iniciamos este projeto em lote. Não, Agora estou autorizado a aumentar sua requisição em 10% considerando apenas os dados atuais. Mas isso é uma quantia principesca. Meu amigo Morgan recostou-se na cadeira, claramente calculando o que mais poderia fazer com uma quantia tão grande. Então seus olhos se estreitaram. John, quando você ia contar para eles? Os viajantes? O mais tarde possível, mas temos substitutos para cada posição, cada lugar. Morgan, é assim que tem sido feito há séculos. Eles podem fazer de novo. Não foi isso que prometeram a eles. Vai ser mais desafiador, eu admito, mas vai dar certo se eles tiverem o que é preciso. Morgan estreitou os olhos e cuspiu. 10%. E o resto? Ah, aqui está. A confusão tomou conta do rosto de Morgan. Então seu rosto ficou sério quando suas mãos bateram na mesa entre os dois e ele rosnou. Você não faria isso? Você fez. Você concordou com isso? Eu não tive escolha, Morgan. Eu não posso autorizar uma colônia sem defesa. Os Walkers também auxiliam na construção e limpeza. Você ia dizer isso, não? A velha propaganda. Eles aumentaram a sobrevivência da colônia em 126%. Você se vendeu, Morgan. Não era isso que a gente queria. Sem os modelos, Morgan se levantou e começou a andar, falando como diante de uma multidão. Um velho hábito da sua fase ativista e rebelde. Nós conhecemos o outro lado desse argumento. Se você mostra uma arma, você convida para uma briga. Você sabe disso, João. O administrador esperou por um momento, então apontou para a cadeira. Morgan sustentou o olhar dele por um breve segundo, então sentou-se pesadamente. Morgan. Quando você se torna chefe de projeto, eles te mostram certas coisas. Quais são as estatísticas verdadeiras? E por que eu deveria saber disso? Não, ninguém é. Então você não sabe, mas revelaria só para ganhar uma discussão. Não, eu revelaria para manter seu respeito, sua confiança. Eu não queria te sobrecarregar. Eu já vi rolos vazios. Você pode ver qualquer coisa ser mostrada, qualquer coisa. Isso não faz com que seja verdade. Sim, Morgan, faz sim. Pode sim. O administrador olhou para o horizonte com um olhar vazio, assombrado, tão quebrado. Saindo de seu devaneio, o administrador respondeu: sim, desculpe. A sobrevivência colonial não é tão alta quanto dizem. A burocracia tem sido menos do que transparente. Pare de enrolar. Ok, sim. Nós encontramos uma nova espécie. Alguma nova espécie. Quantos são suficientes? E nem todos são amigáveis. Morgan. Ah, mas me desculpe, Morgan. Mas não, confie em mim, eu já presenciei coisas. Últimas transmissões das colônias. A Irmandade Universal das Consciências. Entendo, é um conto de fadas. Eu tinha tanta certeza. Todos nós tínhamos. Talvez um dia, talvez sejamos nós que vamos ajudar a trazer isso. Parecendo angustiado, Morgan olhou para as próprias mãos por um momento. Ah, John, ainda não. Me dê um tempo. Me dê um tempo. Claro, disse o administrador suavemente enquanto se recostava na cadeira novamente, como se esse gesto fosse dar ao colega um momento para si mesmo, de algum jeito. Ainda olhando para as mãos, Morgan sussurrou 10%, porém, do manifesto maior. Isso é muito, eu sei.
20 caminhantes mais apoio. Sua cabeça finalmente se levantou. Morgan parecia confuso, mas não hostil. Apoio com inteligência artificial de nível militar do modelo UP e a equipe para os caminhantes, é claro. Ah, sim. De forma lamentosa, ele perguntou: você chegou a avaliá-los? Pelo menos eu avaliei. Posso ver a lista e a justificativa? Não adiantaria. Eles provavelmente ficarão isolados por gerações. John, você pode condenar toda essa nova cultura à tirania. Eu fiz o meu melhor, Morgan. Tentei equilibrar as coisas, tentando eliminar os candidatos mais obviamente autocráticos. E eles terão a Constituição colonial. Morgan agora apertou o topo do nariz enquanto fechava os olhos. Isso vai durar no máximo cerca de uma década. Se houver lobos entre o rebanho, não podemos controlar tudo. Nós não somos deuses. Morgan, mas tantos assim, Morgan. Se você tivesse visto o que eu vi, soubesse o que eu sei. É muito mais seguro e melhor para eles terem e não precisar. Renuncie à realidade. Morgan tirou os dedos da ponte do nariz e olhou de volta para o administrador. A última colocação de alto nível foi para o comandante deles. Não, alguém vai ajudar as coisas a acontecerem. Posso saber quem é, Morgan? Você consegue mesmo guardar esse segredo? Sim, isso. Uma vez vou ficar de boca fechada sobre tudo isso. Esse é o seu problema, João. Eu concordo plenamente. Então quem é? Eu. As sobrancelhas de Morgan se ergueram tanto que quase desapareceram em meio ao seu cabelo branco como nuvem. Ah, então nunca questione minhas decisões de novo, Morgan. Eu tenho mais envolvimento nisso do que qualquer um. Ainda temos um ano pela frente e você sabe, eu posso ser bem difícil, começou Morgan. Eu diria determinado, interveio o administrador, mas entendo o seu sentimento. Obrigado. Caso a pressão do prazo acabe turvando minha visão, quero dizer isso agora. John Franklin Heinrich, vou sentir sua falta. As naves Long March foram enviadas durante a Era do Terror. A partir de hoje, até o 15º milênio, esse período está perdido nas areias do tempo. Muito disso é conjectura, mesmo que bem fundamentada. Mas chegar a esse ponto não foi fácil. A humanidade teve que desenvolver a infraestrutura da Terra, e isso significaria resolver todas as nossas diferenças e trazer ordem e paz para todo o globo. Acho que podemos concordar que isso levaria muito tempo. Depois precisávamos explorar nosso próprio sistema solar, estabelecer muitos processos de mineração e extração de recursos que permitissem a construção de enormes naves colônia. Nos certificamos de compreender tanto as viagens no sistema quanto os perigos e desafios das viagens interestelares. Criamos propulsores que irão superar muito o que conhecemos atualmente. Porque em velocidades abaixo da luz e sem acesso ao salto, as distâncias que precisaríamos percorrer seriam totalmente intransponíveis e impeditivas. A história, como já foi provado tantas vezes, mesmo em linhas do tempo reconhecidas, mostrou que a humanidade não avança eternamente. Existem períodos de contração intelectual e populacional, desastres em escala planetária, pandemias e catástrofes, que exemplificam o velho ditado: um passo à frente e 2 para trás. Existem indícios raros de que a dobra espacial pode ter sido descoberta no 3º milênio, o que pode ter causado algum atraso. Estou me referindo ao guerreiro da espada serra, é claro, mas esse é um desvio que não devemos explorar hoje. De qualquer forma, as naves da Longa Marcha foram construídas e enviadas para o vazio. Algumas eram conhecidas como naves de geração. Onde a população ainda estava acordada, levaria suas vidas, se reproduziria e passaria seu tempo mantendo sua nave quase como um mundo artesanal. Eles partiram cientes de que seus descendentes pousariam nos planetas e fundariam colônias. Muitos foram destruídos na viagem por várias razões.
Acidentes e colisões com objetos ou anomalias não detectados, conflitos civis, incompetência, ignorância ou simples niilismo intencional. A lista é potencialmente infinita. Nós, humanos, somos imprevisíveis. Mesmo assim, algumas dessas naves chegaram aos seus destinos. O método mais fácil e econômico eram as naves criogenicamente congeladas. Muito menos recursos seriam necessários e menos variáveis de interação e reação humana estariam em jogo. E eles teriam sido capazes de se mover em velocidades mais altas, não tendo segmentos inteiros da nave dedicados à gravidade, preocupações atmosféricas e hortícolas. Protegidos em cápsulas de criogenia, os colonos humanos suportariam uma tensão maior. Em qualquer um dos cenários, não importa o tipo de nave, eles pousaram no planeta da colônia e foram designados para ser o lar inicial da colônia. Um ponto sólido a partir do qual expandir mais tarde. Agora, surgiram questões nesse período quanto à existência de seres de inteligência artificial ou humanos geneticamente alterados ou criados. Mas isso, novamente, é um aspecto secundário que não é fundamental nem explorado de forma concreta o suficiente na lei para a minha satisfação. A fábula dos homens de ouro, ferro e pedra. Só saiba que há uma infinidade de detalhes que não estou ignorando, mas optando por passar por cima para ser breve. E como todos nós já sabemos, a galáxia desse cenário é hostil à vida humana. Simplesmente chegar ao sistema estelar era apenas o começo da provação. Desastres naturais possivelmente ocorreram durante a viagem, mostrando que o planeta escolhido para a colonização estava longe da projeção ideal feita antes do lançamento. E a humanidade não era a única espécie na galáxia. Os Orcs e os Eldar são bem conhecidos, mas antes da Grande Cruzada havia centenas de espécies xenos ou alienígenas ativas. Poucos receberiam de bom grado uma estranha nave Neoderelic contendo uma horda de seres desconhecidos chegando em seu espaço, muito menos indo em direção ao seu mundo para compartilhá-lo. Nem todos os planetas foram escaneados, catalogados ou categorizados. Neste momento, é igualmente provável que a flora, fauna ou megafauna sejam letais o bastante para destruir uma colônia ao chegar. Se não nos primeiros anos de vida ali. Os andadores que agora conhecemos como cavaleiros eram usados para apoiar construções pesadas e limpar terrenos de detritos ou folhagem, patrulhar e neutralizar ameaças. Sejam eles simples megafauna animal que poderiam desenvolver gosto por carne humana, ou formas de vida inteligentes, que estavam prontos para defender suas terras exterminando os recém-chegados. E, claro, muitas colônias teriam os primeiros modelos do que viriam a se tornar os Homens de Ferro. As inteligências artificiais que defendiam a humanidade em pequena escala, sentinelas robóticas sencientes, os primeiros aliados da humanidade. Mas o que é um cavaleiro? Os primeiros chassis de cavaleiro, enviados com as naves da Longa Marcha e provavelmente chamados de andadores, tinham cerca de 9 metros de altura, ou 30 pés. Construídos de aço ultradenso e adamantium. Não se sabe se sempre tiveram escudos de íons ou se foram adicionados depois. O escudo de íons era um campo projetado por um sistema muito avançado que não protegia todo o cavaleiro, como a bolha de força onipresente, vista em tantos cenários de ficção científica. Ele era direcional e quase sempre apontado para a frente, emulando um escudo como o de um guerreiro antigo. Ele desviava ou reduzia a energia cinética de ataques físicos, diminuindo muito a eficácia de tiros contra si. Com um revestimento blindado protegendo as áreas e sistemas mais críticos do veículo, um cavaleiro suportava rajadas de fogo que destruiriam facilmente até mesmo a blindagem de um Land Raider. Mas eles não tinham o tipo de proteção concedida pelos escudos de vazio mais potentes e desenvolvidos posteriormente nos Titãs. Agora, essas são de fato as bolhas padrão que protegem de quase qualquer ataque, de praticamente qualquer ângulo. Assim, os cavaleiros precisavam ser muito mais experientes e ágeis se quisessem sobreviver às batalhas de sua época. Um piloto inexperiente ou novato de um cavaleiro poderia não apenas causar a perda de seu andador, mas também abrir brechas na linha que provavelmente resultariam na destruição de toda a formação. De fato, apenas os melhores dos melhores podiam se encontrar na linha de batalha das ordens de cavalaria.
E a seleção desses candidatos podia ser tão rigorosa quanto, se não tão letal ou brutal quanto a exigida para se tornar um fuzileiro espacial. O andarilho cavaleiro tem um arsenal comparável ao de naves menores ou fortificações. O chassi é resistente para levar esse armamento ao combate. Além disso, as exigências de energia para a maioria das armas de energia direta, de várias formas, só poderiam ser supridas pelos reatores de fusão de uma máquina dessas. Assim, o cavaleiro era capaz de disparar um poder de fogo capaz de arrasar edifícios. Se fossem danificados ou destruídos, muitas vezes eram tão perigosos para aliados quanto para inimigos. Um núcleo de fusão explodindo causaria uma detonação comparável à de um dispositivo nuclear tático, se não pior. Portanto, a distância entre os cavaleiros não era apenas compreensível, era necessária. E ai de qualquer infantaria ou blindado em sua proximidade. Mesmo assim, sua utilidade em combate superava em muito os perigos, desde que os pilotos e sua liderança fossem experientes. Depois os modelos variaram de tamanho, alguns atingindo até 18 metros de altura, e posteriormente feitos de plastile, um material mais durável, sintetizado durante a era da tecnologia. A letalidade do armamento aumentava junto com seu tamanho e alcance. Não quero me aprofundar neste século agora, então veremos muitos dos modelos e artefatos de guerra únicos futuramente. Há alguma controvérsia sobre a história dos cavaleiros, já que muitos identificaram o lore mais recente, afirmando que eles vieram da tecnologia construção de template padrão ou construção de template padrão, desenvolvida depois, no início ao meio da era da tecnologia. Minha opinião é que, claro, os STCs contêm projetos de cavaleiros, pois eles eram um registro de todo o conhecimento humano. Alguns tratados dizem que os cavaleiros estavam nas naves da Longa Marcha, que são anteriores à construção de template padrão. Alguns consideram os cavaleiros como versões menores dos titãs, criados na mesma época. Sem desmerecer, simplesmente não posso concordar. Os titãs não são apenas cavaleiros maiores, embora tenham muitas semelhanças. A diferença não está apenas no tamanho, mas no alcance. Há uma grande diferença na tecnologia para construir um cavaleiro, mesmo os mais robustos. Por mais absurdo que pareça usar essa palavra quando se trata dos motores divinos de guerra. O primeiro titã está firmemente situado na época do auge da era da tecnologia, que geralmente se concorda ter começado por volta do 16º milênio, e foi comprovado que eles foram projetados a partir da forma de inteligência artificial porque o Império mais tarde desenterrou esse primeiro titã. E era tão diferente do que o Mechanicum produziu depois, que a diferença era como entre um Homo sapiens e um Homo erectus, fatores muito mais potentes. No futuro, vou aprofundar muito mais sobre os tipos, modelos e armamentos dessas feras de guerra. Mas hoje, exploramos sua herança para preparar o cenário para essa próxima etapa. Acho que devemos conhecer sua história antes de podermos esperar aproveitar e apreciar os detalhes, sua eficácia e habilidades. Mas voltando à colônia, com tantas variáveis em jogo, tantos perigos e maneiras de fracassar, a perspectiva da humanidade naquela época era totalmente diferente da escuridão sombria do 41º milênio. Éramos uma raça jovem e ingênua, e avançamos pela galáxia com olhos arregalados e grandes esperanças. Uma atitude que logo mudaria. Mesmo quando eles pousaram e ergueram uma bandeira da humanidade em um mundo que era apenas o começo, aplausos fortes. A colônia lugar 1345-327 anos após o lançamento da Terra. Outro escritório, mas sem cadeira ergonômica. Apenas uma cadeira simples, mas resistente de 4 pernas. O administrador John Hayridge demonstrava cansaço enquanto olhava para o soldado corpulento à sua frente. O uniforme, a viela impecável e o olhar penetrante de John Heinrich eram passivos, mas ele precisava relaxar o maxilar antes de responder. Parece que estamos prosperando aqui. Ah, de fato estamos. Coordenador Heinrich, mas até quando? Vamos usar títulos hoje, Coronel Bastião?
Sobre isso, falo com você na minha função. Espero que responda da mesma forma. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Não, dessa vez não, coordenador. Você sabotou por anos. Estamos aqui há quase uma década e não temos acesso ou informações sobre o continente do norte. Nenhuma. Ou pelo menos é o que me fazem acreditar, há cerca de 160 quilômetros de oceano entre nós e eles. O coronel se inclinou para a frente, seu rosto se contorceu em um rosnado enquanto ele cuspia. Eles. O coordenador recuou, criou distância entre eles, levantou as sobrancelhas, olhou de lado e acenou displicente com a mão. Enquanto ele dizia, um deslize da língua? Acho que não. Por isso você me negou acesso às transmissões. John Heinrich lentamente voltou as mãos para os apoios de braço da cadeira, segurando-os com força sob a mesa enquanto dava um sorriso forçado para o coronel. Não, fui eu quem negou o acesso. O mapeamento deste mundo é uma questão civil, não militar. Porém, nenhum dos drones de reconhecimento voltou. Acho que não há interferência eletromagnética. Acho que você me manteve no escuro de propósito. Depois de tudo que passamos, você não confia em mim. Confiança se conquista e se retribui. Você não demonstra nenhuma confiança em mim, e eu já esperei tempo demais. Já te dei oportunidades de sobra para contar a verdade. Você é o padrinho do meu casamento. É o guardião do meu filho. Quanto mais confiança eu posso te dar? O suficiente para ser honesto comigo, é o mínimo que eu mereço. João, eu tenho um trabalho a fazer. Francisco, eu também. E você está me impedindo de fazê-lo. O que é, na melhor das hipóteses, arrogante na pior. O rosto de Henrique caiu enquanto ele respondia. Conte-me. Traição. Palavras perigosas. Você não está no comando aqui. Você serve como todos nós. Eu poderia levar isso para a casa. Você seria ridicularizado? Talvez, talvez não. Mas você não está ficando mais jovem. Nem você. Os jovens, Heinrich. Eles veem as coisas do meu jeito. Sim, percebo que você aproveitou a fauna adversa para conduzir nossa colônia em uma direção muito interessante. Quantos de nós você quer lá fora limpando as ruas? Eles se voluntariam. Quem sou eu para impedir que defendam sua terra? A expansão exige limpeza. A limpeza exige que lidemos com as ameaças, e isso exige que eu os treine. Você quer que eu envie botânicos e engenheiros sem as habilidades para se defenderem? E você acha que eu não percebi o seu ponto mestre de evacuação, que você manteve escondido até mesmo da equipe de apoio da unidade de resposta? Para o edifício dos juramentos, coronel, um administrador pessoal do exército incorreto. Eles juram fidelidade à colônia. Isso lhes dá orgulho, propósito. É o que eles precisam se quiserem enfrentar os gritos. E talvez alguns deles, eventualmente, estejam centrados o suficiente para comandar um andador. Não é para todos. Coordenador, precisamos manter ou até mesmo aumentar o número de pilotos. Não se entra em um andador sem disciplina e foco. Eu dou esse foco a eles. Mas juram lealdade ao exército. E, por extensão, a você. Eu não sou o exército, nem sou a administração. Ninguém acredita nisso. Ninguém, nem eu sobre você. John Heinrich, você não está me levando pelo mesmo caminho. Isso é desvio. Os feeds agora... Ou eu vou levar isso para a Câmara. As massas que te defendem vão ser firmes em dizer que você não pode errar. Peço que mostre os registros da transmissão ao vivo para todos simultaneamente, para dissipar discussões e limpar seu nome. Alguns podem até apoiar isso para me calar. Mas você sabe que essa votação vai passar, e eu sei que você não quer que isso aconteça. Os ombros do administrador relaxaram enquanto ele se recostava na cadeira e suspirava. Touché, François. Agora, João. Com uma condição. Diga qual é, nós discutimos isso. Minha contraproposta. Fale. Nós discutimos isso como iguais. Aceito se mantivermos isso entre nós.
Feito. Com um toque em um dos controles, as portas emitiram o som de travamento. Entre os dois homens, um display holográfico se acendeu e imagens se formaram. Uma imagem seguia a outra, mas o padrão geral era semelhante. Grandes seres humanoides correndo pelas planícies do norte ou definhando em cabanas improvisadas. Quando um drone era avistado, eles pegavam armas balísticas primitivas portáteis e atiravam nele, quase sempre rindo ruidosamente. A precisão deles era lamentável, como se nem mirassem, apenas disparassem a esmo e torcessem para acertar. Mas tantos faziam isso que os drones acabavam caindo. As criaturas animalescas avançaram e correram até onde o drone caiu, pisoteando qualquer um que ainda transmitisse imagem ou som até que ficassem em silêncio. Durante todo o tempo, o coronel François Bastion manteve-se impassível, sem emoção ao assistir às transmissões. Finalmente, quando o último terminou e se apagou, ele lentamente voltou sua atenção para o coordenador. Embora não demonstrasse nenhum sinal visível, Heinrich podia sentir as ondas de animosidade vindas dele. Essa era a espécie 36. Não podemos ter certeza, não precisamos ter certeza disso. A ameaça é enorme. Administrador, você não está apto para o cargo. Por que escondeu isso? Muito menos por tanto tempo, eles poderiam cair sobre nós como uma avalanche. François. Eles ainda não são uma ameaça. A tecnologia deles está atrasada, no máximo industrial. Mas derrubaram nossos drones. Quantos? Alguns iguais. João, uma dúzia. Então eles sabem que estamos aqui. Eles sabem que algo está aqui. Se um dia pararem de brigar e lembrarem disso, há quanto tempo você os observa? Já faz cerca de 2 anos, seu desgraçado. Nunca mostraram interesse em nós. Não há ruínas que indiquem que eles já migraram para este continente. Eles são idiotas, não são uma ameaça. Isso não é uma decisão civil, e você sabe disso. A espécie 36 destruiu mais colônias do que qualquer outra. Por quê? Porque tantas colônias foram destruídas por conflitos internos. Parece que, quando as coisas ficam difíceis, não somos tão evoluídos quanto pensávamos. Se seguirmos assim, você pode nos arrastar juntos. Somos tão perigosos entre nós quanto os alienígenas. Então você impediu a militarização pelo bem de todos. Tantas diatribes e sermões sobre ser apenas um entre muitos. Apenas a voz da colônia, não seu mestre. A casa vai te devorar vivo, só se você contar para eles. Mas considere isto. Como você impediria um psicopata de nos levar à tirania se você se livrasse de mim? O precedente será estabelecido, destituindo liderança. Você vai passar o resto dos seus dias olhando por cima do ombro, sendo caçado, e você também não está ficando mais jovem. O que acontece quando você tiver que passar o manto do comando? Nós dois vimos os mesmos relatórios, as mesmas tendências sociodemográficas. E daí? E então? O coronel Bastião rangeu os dentes enquanto pensava. Ele ainda lançava um olhar fulminante para o coordenador, mas seus olhos estavam um pouco mais suaves. Está vendo, não é tão simples assim, não é? Eu tenho a solução, mas você não vai gostar. Não me diga que eu desisti. Stress. Não, algo mais duradouro. Sofri um acidente. Eu sei que você está sob muita pressão. Isso deve ter te assombrado por anos. Mas, João, isso foi ofensivo. Concordo, me desculpe, François, você não está errado. Esse tem sido o meu pior cenário possível. Eu simplesmente não vejo um caminho que não destrua tudo o que valorizamos, toda a nossa colônia, nossa cultura. Está por um fio, e finalmente eu posso te ajudar, velho amigo. Nós fazemos isso juntos. Qual é a sua resposta? Seu filho, minha filha.
Um casamento arranjado? Isso é bárbaro. Não, é necessário. Você quer construir uma monarquia, de fato. Nós dois sabemos como isso acaba. Não, eu quero consolidar nossa posição da única maneira possível, para o bem de todos. Se você não vai me deixar militarizar, o que eu admito que tem seu lado negativo, então precisamos nos preparar. Os setores administrativo e militar precisam saber para poder se preparar para o futuro. Mas eu concordo, isso não pode sair daqui. Preparamos nossos filhos para governarem no futuro. Sério, eu sei que é de improviso, mas esse é o seu melhor plano. A colônia foi projetada para seguir a Constituição, que foi escrita por idealistas de mente elevada. É fácil ser ético enquanto se aproveita o paraíso, mas as ideias eram boas. Nós concordamos com elas. Podemos ensinar esses valores aos nossos filhos, ou aos filhos de qualquer um. Não. João Heinrich. Em tempos de guerra total, o povo deve ter uma só voz, um só propósito, uma só luz para guiar o caminho. Sabemos que nossos filhos são estáveis, outros podem não ser. Não podemos confiar neles. Solicitamos ao povo que confie em nós e escute a si mesmo. O sujo falando do mal lavado, João. Isso muda tudo. A espécie 36 é o pior adversário possível. Eles se multiplicam como moscas. Não dá para negociar ou coexistir com eles. Eles são um câncer cósmico. Se for a espécie 36, então não devemos chamar a atenção deles. Só quando estivermos prontos, teremos que crescer muito em número. Incutir um dever cívico de reprodução muito além das diretrizes e normas sociais anteriores, e isso levará gerações. Mas não podemos nos preparar sem levantar suspeitas. É inevitável, isso vai vazar. E então? Um louco poderia nos destituir, ou a futura Câmara, e assumir a liderança. Um ataque preventivo que provocaria 36, buscando em todo o mundo por nós. Então eles vão exterminar cada último humano neste planeta. Estamos ferrados. A menos que você concorde com a minha proposta, unimos nossas forças. Quando eles estiverem prontos, nós confiamos neles. Alguém precisa carregar esse fardo, saber agir o mais rápido possível sem alertar ninguém. Talvez a gente nem consiga, mas aí não estaremos aqui para ver os resultados finais. Mas temos que dar a eles uma chance de lutar. John, e se os membros da Câmara perceberem nossa intenção e se voltarem contra eles? Agir para impedir a instauração de uma monarquia descarada? Se fosse qualquer um de nós, não faríamos o mesmo? Você superestima as pessoas. O seu tipo de acadêmico sempre faz isso. Ninguém faz perguntas quando as coisas estão indo bem, e elas vão continuar assim. Se formos cuidadosos, apoiamos uns aos outros, destacamos as boas ações, preparamos nossos filhos para a responsabilidade enquanto fortalecemos a autoridade da família. Nós os tornamos a única escolha lógica. Temos que tentar. E se eu recusar? Vou ter que ir para casa. Você faria isso. Que escolha você me daria? O administrador assentiu lentamente. Suponho que, pelo que vi, eles já gostam um do outro. A proximidade faz isso com os jovens. Sim, faz. Vou treinar seu garoto. Ele será um bom homem quando eu terminar. Vou exaltar as virtudes dele, colocá-lo em destaque. Quando chegar a hora, ele estará pronto. Vou proteger sua filha. Ela é inteligente, amável e popular. Vai se adaptar facilmente. Jantar, minha casa, depois a sua, toda semana. E nós os mantemos tão ocupados que eles não terão chance de socializar com outros. Isso é realmente necessário? Quando a colônia está em jogo? Hã? O administrador balançou a cabeça lentamente e fechou os olhos. Não acredito que estou dizendo isso, pensando nisso, mas você está. Porque não temos outras opções. Queria encontrar um argumento contrário. Qualquer coisa. O coronel se levantou. Somos tradicionalistas na minha casa. Você provavelmente acha isso antiquado, mas considere o seguinte.
Será o nome Heinrich, não Bastion, que vai ressoar ao longo da história. Amélia e minha filha gostam de comer ao pôr do sol. O administrador João Heinrich o observou e depois deu de ombros. Ele se levantou e estendeu a mão e o coronel a apertou. Então eu, Susana e Huberto, nos juntaremos a você amanhã ao pôr do sol. Infelizmente, modelos modernos apontam que populações acima de 500 pessoas inevitavelmente deixam de ser tribais e familiares, transformando-se, seja rapidamente ou de forma gradual, em uma organização mais estruturada. E na maioria das organizações, são os impiedosos ou psicopatas que acabarão vencendo. Ou ao menos era o que acreditávamos ao escrever esta entrada. Simplificando, quando você tem menos de 500 pessoas em uma comunidade, cada indivíduo é necessário e potencialmente respeitado por suas contribuições únicas para o bem maior. Quanto mais pessoas há entre nós, menos valor tem cada indivíduo dentro da congregação. Quando há menos respeito e necessidade, coisas realmente sombrias e terríveis começam a acontecer, pois a conexão humana se perde. E então qualquer coisa é possível, não importa o quão maligna seja. Se a colônia preservasse tecnologia e cultura, poderia superar desafios e manter as esperanças dos primeiros colonos. Mas muitas vezes elas acabavam se tornando regimes mais brutais e estratificados. Por mais que nossas sensibilidades modernas lamentem a humanidade, algumas ameaças só podem ser enfrentadas com uma coesão e visão que são impostas, ditadas pela autocracia. E com séculos de viagem entre as colônias e a Terra, não haveria como pedir apoio ou salvação ao restante da humanidade. As distâncias em velocidade pré-dobra da luz faziam a colônia ficar realmente isolada. Ainda assim, algumas colônias lá fora, na escuridão do vazio, prosperariam. O espírito de luta da humanidade lhes dava força para enfrentar as adversidades que encontravam e superá-las. Uma última jogada de dados. Uma manhã brilhante, um momento de consequência. No continente do norte, reunido nos campos de Gourmonton, um homem que mal chegava à meia-idade conduziu seu andador até a frente da congregação. Ele se virou para ver o poder marcial Mostarda. Estandartes tremulavam ao vento, dezenas de andadores preenchiam sua visão. Milhares de soldados estavam diante das poderosas armas de guerra. Todos esperavam. Eles esperavam por ele. Atrás dele havia uma coleção de guerras e barricadas desiguais. Atrás dessas barricadas estavam os restos fumegantes de incontáveis edifícios menores e rústicos de habitação. Nenhum era igual ao outro, e todos foram atingidos pelo bombardeio da semana passada. A carnificina de metal e carne foi algo que nunca haviam suportado antes. Nenhum dos dois lados desse confronto jamais tinha presenciado algo parecido. Uma quantidade de munições de artilharia equivalente à de um mundo inteiro tinha sido lançada contra eles. Mesmo assim, ainda havia um movimento em massa sobre as muralhas, dezenas de milhares atrás das defesas, todos se preparando para o avanço das forças reunidas diante de suas muralhas. A espécie 36 nem sequer tinha uma palavra para rendição. Na verdade, todos sabiam que, de certa forma, até gostavam do processo, mesmo perdendo. O homem abriu as comunicações do seu andador ao máximo. Todos seriam capazes de ouvi-lo. Nós lutamos contra eles por 150 anos desde o dia da Revolução. Mas agora, finalmente, isso chega ao fim. Neste dia, exatamente 150 anos desde o momento da Revolução, enfrentamos nossa batalha final. Por 7 gerações travamos guerra contra o inimigo. Incontáveis vidas humanas foram usadas nesta, nossa luta final, nossa prova definitiva. Por 7 gerações, nascemos, fomos treinados e enviados para os campos de batalha.
Por 7 gerações, enfrentamos probabilidades insuperáveis, suportamos dificuldades insuportáveis, encaramos a aniquilação total. Por 7 gerações resistimos através de sacrifício altruísta, determinação inabalável e coragem incomparável. Neste dia, colocamos um fim ao nosso inimigo ou às nossas próprias vidas. Diante de mim, vejo a flor do nosso povo, o melhor que a humanidade pode jamais esperar ser. Vejo meus tios, meus primos, meus estandartes, meus amigos. Diante de mim, vejo todos que podem empunhar as armas da guerra, todos que podem enfrentar o inimigo sem se curvar. Vejo diante de mim os maiores guerreiros que a humanidade já produziu. Atrás de nós estão as maiores vitórias de todos os tempos. A cabeça de praia de Brindal, onde começamos a conquista do continente do norte, os campos de Ashenor, onde os abatemos por 3 dias de matança sem fim, as alturas de Cardamim, onde os expulsamos de sua mais antiga fortaleza nas montanhas. A campanha do gelo, onde repelimos o ataque surpresa deles pelo polo, batalhas sem conta. Lutamos contra a escória dos Pele Verde, mas eles também já nos derrotaram. O massacre em Malandau, a insensatez do príncipe Pedro, a debandada em Rutherford. Usamos astúcia e habilidade para limpar até o ar de seus esporos vis. Curvamos as costas para aumentar nossos andantes, nossos aliados animados. Sacrificamos linhas inteiras à voracidade da guerra. Ao longo desta batalha, deste confronto 2 vezes, o inimigo nos colocou de joelhos, quase nos exterminou. Mas agora estamos de pé novamente. Muitos questionaram minha sabedoria, muitos lançaram calúnias diante da minha porta, muitos cuspiram na honra da casa Heinrich. Mas eu vou pôr fim a esse horror. Neste dia, 300 anos desde que chegamos a este mundo, exatamente 150 anos desde que a verdade nos foi revelada. Trazemos cada última coorte dos animados, cada última falange de servos e guerreiros, cada último andador de guerra. Se perdermos, se falharmos neste dia, a horda inimiga tomará o mundo, matando e consumindo tudo. Nenhum homem, mulher ou criança sobreviverá. No entanto, se vencermos neste dia, nosso povo será aliviado do jugo esmagador do conflito eterno. Seremos libertos da tirania do terror sem fim, seremos salvos do terrível destino de escuridão deles. Neste dia, devemos lutar como nunca lutamos antes. Neste dia, nós retomamos o que nos foi prometido na terra. Nós forjamos nosso futuro brilhante, em nome da honra, da coragem e da sobrevivência. Sigam-me, Alto Lorde de Haus Heinrich, sigam-me até a morte, para a glória eterna, sem hesitação, sem recuo, sem piedade. Com isso, o Alto Rei Heinrich ergueu sua lâmina de corrente no ar, brandindo-a 3 vezes antes da investida. E atrás dele estava toda a fúria do seu povo. Como um só, o último e maior exército da humanidade que este mundo já viu, começou sua última batalha contra as espécies. 36. Ao final do dia, apenas 1 em cada 4 caminhantes restou. Apenas 1 em cada 5 servos, espadachins ou autômatos permaneceu de pé. Mas a ameaça da espécie 36 finalmente havia sido removida da face do planeta. Não restou nenhum Pele Verde vivo, nenhum. Em mundos onde havia inimigos indígenas ou para a humanidade, as batalhas contra os alienígenas poderiam muito bem significar uma transformação da sociedade. Enquanto a guerra moderna geralmente é sobre recursos, tendo como objetivo dominar a população inimiga e acessar suas habilidades, minerais ou a localização que possuem. Não existe guerra tão intensa ou tão selvagem quanto aquela pela pura sobrevivência contra um inimigo que deseja nada além da sua total exterminação. Nessas circunstâncias, qualquer coisa ou pessoa que não ajudar na guerra será deixada para trás ou neutralizada.
Dessa forma, muitas das colônias se tornariam feudais em sua estrutura, senão regrediriam ao estado selvagem. Mas vamos continuar com isso. O período de separação não durou. Ovelhas perdidas. Um homem curvado entrou na sala de recepção arrastando os pés e foi rapidamente ao trono. Entre em contato, meu senhor, disse Heinrich Números. O homem mais velho sentou-se no trono. Meu senhor. Simplesmente apareceu no meio do sistema. Origem estranha, desconhecida, mas ignorou nossas colônias em Celestial 2 e 4. Está vindo diretamente em nossa direção, bem aqui. Informe imediatamente a senhora Heinrich. Ative todos os escudos de defesa polidos, prepare a artilharia planetária, acorde a casa e a comitiva. Antes de confirmarmos, meu senhor, sejam amigos ou inimigos, nós não permanecemos sentados quando encontramos outros. Nós ficamos de pé. Será como ordena, meu senhor. Heinrich, o alto rei Heinrich, caminhou com seus guardas e rapidamente desceu até as docas de carregamento. Lá ele saudou os 500 cavaleiros pilotos que estavam ao lado de seus andadores. Eles sempre estiveram prontos. Fileiras de robôs animados saíram da Bastilha à frente dos cavaleiros e, como um só, seguiram seu senhor para as planícies. Uma voz surgiu nas comunicações apenas para o rei. Meu senhor, fale. A nave reduz a velocidade ao se aproximar. Leituras estranhas. Uma mensagem mais estranha ainda, meu senhor. Explique. É avançado, mas contém algoritmos de identificação da Terra. Isso pode ser uma artimanha. Sim, meu senhor, mas nada. Mire neles assim que estiverem ao alcance. Será como o senhor ordena. Se forem humanos, entenderão nossa mensagem. Envie-a claramente. Eles descem no setor 2-3 ou nós atiramos. O alto rei então marchou até a borda do alcance do escudo polido da cidadela e esperou. Não demorou muito até que uma única nave muito avançada descesse, mas a alguns poucos centenas de metros à sua frente. Ela pousou perfeitamente, como se a gravidade não significasse nada para ela. E então desceu uma rampa e saiu uma delegação de humanos. O alto rei Henrique desembarcou de seu cavaleiro e então caminhou entre as fileiras de tropas à sua frente. Eles saíram do caminho dele, então foi tranquilo quando ele caminhou diretamente em direção à delegação, sozinho. A delegação dos humanos permaneceu calma, serena, mas com sorrisos no rosto. Heinrich não sabia se aqueles sorrisos eram forçados ou se eram genuínos. Quando finalmente se aproximou deles, Heinrich parou quando um deles falou. Presumimos que você seja um embaixador da sua colônia. Estamos muito felizes em conhecê-lo. Não sou embaixador. Sou Heinrich. Eu comando. Então estamos profundamente honrados. De fato, viemos com uma mensagem simples que é: vocês sobreviveram aos anos de solidão. Vemos suas colônias. Vocês prosperaram. Neste setor, isso é realmente uma ocorrência rara. Discutiremos sua história mais tarde. Por enquanto, vocês precisam saber apenas uma coisa. A humanidade descobriu o motor de dobra. Agora atravessamos a galáxia em velocidades antes inimagináveis. Vamos e viemos quando queremos. Temos tanto para lhe contar, tanto para lhe oferecer. Você está sendo bem-vindo de volta à Federação da Humanidade. As horas seguintes foram um turbilhão de pompa e cerimônia, banquetes e brindes. Todos ficaram radiantes com a notícia. Só pela manhã que os principais oficiais da delegação se reuniram com o rei em particular. Espero que a celebração tenha sido do seu agrado. Sim, surpreendentemente, sua cultura é rica e vibrante. Alto Rei, na noite passada examinamos seus registros históricos de dados. Realmente impressionante, assim como os seus, disse o Alto Rei. Parece que você está construindo um paraíso entre as estrelas, mas ainda assim está preocupado. Seja direto sobre o que pensa, administrador. O rei olhou para eles de maneira estranha.
Nossas desculpas, Alto Rei Henrique. Por favor, faça suas perguntas. Nossas tradições não estão em debate. Mantemos nossa posição há milênios. Não nos curvaremos diante de você, assim como não fizemos com os alienígenas. Que lugar meu povo terá em um mundo como o que você está construindo? Os dois visitantes se entreolharam e sorriram. Depois olharam de volta para o rei. Ah, claro. Não se preocupe. A Federação Humana não é um império. Nós não dominamos nem ditamos regras. Vocês se tornarão iguais entre muitos. Comércio, ciência, cultura, tudo será dado ou trocado. Não forçamos nada a ninguém. Mas e quanto aos meus guerreiros, à nossa casa, aos nossos costumes? Mais uma vez, não pedimos que ninguém se desarme. Isso seria imprudente. Apesar da força inegável da humanidade, parece que sempre haverá aqueles que se recusam a se alinhar com nossas crenças de coexistência pacífica. Se escolherem, seus andadores e guerreiros podem ser muito úteis para a grande federação. Quando e onde vocês escolherem, caso decidam lutar contra nossos inimigos em comum. O que foi designado como Espécie 36, seu antigo inimigo, está praticamente onipresente por todas as estrelas. Agora nós os chamamos de orcs. Ainda não conseguimos discernir seu ponto de origem, ou como eles são tão prolíficos, apesar de sua simplicidade bárbara. Nem só eles ameaçam. Qualquer espécie parece irremediavelmente fascinada em ser aniquilada pelos exércitos da humanidade. Você ficará entre guerreiros de mundos não tão diferentes do seu, com códigos não tão diferentes. A Federação nunca inicia uma confrontação, mas nós sempre as terminamos. Para fazer isso da forma mais eficaz, utilizamos nossos maiores recursos e a Federação ficaria honrada em contar com seu povo e seus andadores como parte desses esforços. Nesse caso, acho que podemos fechar um acordo. Espere só, você vai adorar. Muitos perguntam, o que seria isso? Temos modelos padrão para você, um banco de dados com todo o conhecimento humano. Pensei que fossem só um mito. Bem, eles eram, mas agora são uma realidade gloriosa. E você daria isso livremente, sem amarras ou condições. Por quê? Vocês são humanos. Este é o seu direito de nascimento. O rei assentiu. Que assim seja, então. Também vemos que você tem os antigos modelos de inteligência artificial animada UP. Podemos atualizá-los para a linha unidade de resposta, 0. Você vai perceber que isso aumenta muito sua força. E... Titãs Rei Henrique, você vai lutar ao lado dos titãs. Cerca do milênio 16 até o milênio 25, a humanidade estava no auge de suas conquistas tecnológicas. Esta foi realmente a era de ouro da tecnologia. Porém, após os acontecimentos subsequentes, os habitantes do Império são educados desde o nascimento para crer que o progresso tecnológico sem limites representa uma ameaça. Como veremos mais adiante, isso não é sem motivo. Por isso chamam esse período de Era das Trevas da Tecnologia. Independentemente do nome que você dê a essa era, houve expansão filosófica, tecnológica e genética. Elementos-chave desse período foram a descoberta da disformidade, dimensão que abriga demoníacos e guardiões sombrios, mas ela também é um espelho distorcido do espaço real. Lá, as leis da física não significam nada. Assim, atravessar a dobra permite que uma nave se mova nesse reino até o ponto que corresponde ao seu equivalente no espaço real, e então voltar ao universo normal. No entanto, devido à falta de regras, as velocidades atingidas são impressionantes. Frotas inteiras podem levar apenas semanas para percorrer distâncias que antes levariam milhares de anos. Dessa forma, a raça humana enviou exploradores para encontrar suas antigas colônias e verificar como estavam. Se tivessem sobrevivido, seriam reintegrados à Federação Humana, caso assim desejassem. Claro, a grande maioria aceitou. Foi uma era tão próxima de uma visão positiva e pura do futuro quanto, digamos, os sonhos idílicos do universo de Jornada nas Estrelas.
A iluminação era o objetivo, o comércio a base e o progresso sua arma. A raça humana lutava incessantemente, mas eram poucas as raças que desejavam continuar um confronto com a Federação. Infelizmente, mesmo quando os Eldar não desejavam cruzar espadas com a Federação, sempre havia raças tão beligerantes que não conseguiam se controlar. Os orcs são apenas um exemplo. Com avanços constantes, as chaves para maravilhas que consideraríamos feitiçaria foram destravadas. Manipulação e viagem no tempo, armas capazes de mover objetos para o futuro ou passado, sobrepondo-o à versão atual, de modo que as duas não pudessem coexistir. Uma nave, assim, seria destruída, despedaçada por ser transplantada sobre si mesma. Boom! E, claro, a manipulação genética tornou possível ajustar os humanos para que pudéssemos mexer e criar linhagens inteiras de seres, capazes de prosperar em quase qualquer ambiente. O gene do navegador foi descoberto ou criado e a viagem pelo Warp se tornou ainda mais eficiente. Mais tarde, os ábacos de Warp ameaçaram a dominância dos navegadores, mas essa tecnologia foi posteriormente perdida. Durante todo esse tempo, as casas dos cavaleiros mantiveram suas tradições, armas, habilidades e utilidade, sendo empregadas em resposta às espécies beligerantes mencionadas da galáxia. Mas para tudo, há seu tempo e todas as coisas boas. Velho Cavaleiro chamou. Cerca do milênio 26 Revolução. Sinos de alarme que não tocavam há eras agora soavam seu alerta por todo o palácio. Tudo estava banhado pela luz vermelha, que todos os que tinham patente sabiam ser a cor da batalha. O alto-rei Henrique pulou da cama, vestiu o robe às pressas e ainda o amarrava quando a porta se abriu de repente. No auge da juventude, ele era rápido como um raio. Ele pegou uma pistola de um compartimento lateral e a apontou para quem entrasse pela porta. Ele não puxou o gatilho ao reconhecer seu guarda-costas, liderado pelo vizir que conhecia a vida toda. Os sons de gritos e tiros ecoavam dos andares abaixo. Ablan, o que diabos está acontecendo? Será que aquele sem honra Ker Balatan finalmente fez sua jogada? Um ataque traiçoeiro. A família jamais tolerará essa covardia. O homem mais velho caminhou até o alto-rei e colocou as mãos nos ombros do jovem. Ele olhou nos olhos dele e disse: ouça, não temos tempo, sem formalidades. O olhar nos olhos de Ablan, o rei absorveu tudo. Horas atrás, um navio veio de Mandeville Point e perdemos toda a comunicação com as colônias. Houve um lançamento, toda a nucleônica foi esgotada. Os alvos eram nossas cidades. As colônias se foram. O jovem rei arregalou os olhos, mas não interrompeu. Acredito que fomos poupados desse destino por nossas instalações e recursos, mas ainda corremos perigo. As coortes animadas se uniram à revolta e atacam todas as áreas do palácio sem poupar ninguém. A maioria dos andares já foi tomada. Sua linha era o alvo principal. Você deve lutar até alcançar os andadores. A guarda de honra ainda segura as baías, mas não vai durar. Você vai fugir, se juntar a outros cavaleiros e declarar guerra. Agora, meu rei, você precisa partir. Sem você, nosso povo se enfraquecerá. O barulho de combate e tiros se aproximava. Se tiver uma pergunta, fale agora, Ablan. O berçário e a rainha estão no nível inferior. O vizir Ablan fechou os olhos, balançou a cabeça e uma lágrima rolou em sua bochecha. Seus olhos então se abriram de repente quando Ablan tirou as mãos dos ombros do jovem. Ele entregou uma pistola desintegrada ao senhor e sussurrou ao alto-rei Heinrich: isso é o único jeito de vencê-los. Você sabe disso. Vivemos por vingança. Agora você deve agir. Você precisa dar a ordem. O rei Heinrich beijou a lateral da pistola desintegradora e se virou para seus guardas. Vamos para as baías. Sem hesitação ou piedade, ele correu até a parede e bateu em um segmento, abrindo um corredor secreto. Antes que ele se movesse, 6 guardas entraram correndo. Os outros ficaram na porta, aguardando sua entrada. Ele olhou para Ablan, que estava de frente para a porta. Venha. Os sons de luta agora vinham do final do corredor para este cômodo. Não, meu senhor, alguém precisa fechar a porta. O rei olhou para o vizir, assentiu e correu, seguido pelos guardas.
A porta se fechou atrás deles. Ablan ficou do outro lado. O grupo de 10 homens avançou apressado pelos corredores escuros raramente percorridos, durante todo o tempo do palácio. Desceram, cruzando cruzamentos onde podiam ouvir os gritos aterrorizantes dos que estavam morrendo. Agora havia menos sons de combate, mais execuções de quarto em quarto. Os jovens e os enfermos estavam sendo exterminados. Agora, os guardas tinham sido varridos. Seus seguranças da frente pararam antes da porta final para os beis. Aqui, enfim, ainda ouviam a cacofonia de uma batalha real. O alto rei Heinrich deu a ordem e eles irromperam de seu esconderijo, avançando pela escotilha secreta. Uma dúzia de servos apontou armas, mas logo comemorou aliviada ao ver que era seu rei, não inimigos robóticos. Os gritos ecoaram pelo hangar e foram acompanhados pelos centenas de homens presentes. Talvez entre os últimos guerreiros, o alto rei Henrique olhou para as portas da baía penduradas, com dobradiças derretidas. Havia intensas trocas de tiros entre quem estava dentro e fora. Porém, os defensores humanos eram massacrados e caíam rapidamente. Fiel ao lema de sua casa, o rei Henrique não hesitou. Em instantes, ele entrou no andador, ignorando os protocolos de segurança. Ele havia se conectado ao trono mecânico mais rápido do que qualquer um já havia feito. Teve sorte de sair vivo. Só 20 outros andadores eram tripulados pelo conrói do rei. Sua guarda de elite sempre estava nos hangares. Seus sistemas funcionavam e os canhões giravam. Aguardando sua ordem, o rei Henrique abriu as comunicações. A inteligência artificial se voltou contra nós. Todos no palácio estão mortos. A honra exige que morramos aqui. Mas então não colheríamos vingança dessa terrível traição. Eles não são seres, não são cópias falsas, robôs. Se a humanidade quiser sobreviver, devemos lutar com tanta honra quanto nossos inimigos. Nenhuma. Vamos sair, lutar para abrir caminho e seguir oeste até o antigo Master Point. Só nós, cavaleiros, sabíamos dele. Não paramos por ninguém. Quem sobreviver vai nos encontrar lá. Então vamos recuperar o mundo. Sem hesitação, sem piedade, os cavaleiros se voltaram para as portas e atiraram. Os servos entenderam o significado. Eles correram para os lados, abrindo caminho como nos tempos antigos contra a espécie 36. Os homens deixados para trás sabiam seu destino, mas eles o venderiam a um preço alto, mesmo para as coortes. Os andadores de guerra dos cavaleiros avançaram juntos, com o rei ao centro. No começo, ele queria liderar, mas naquela noite, seus irmãos cavaleiros formaram uma cunha com 3 na frente. O poder de fogo vinha dos soldados de ferro que avançavam, mas mesmo sendo fortes e bem equipados, eram só uma formação de infantaria. Os cavaleiros revidaram, onde normalmente uma rajada varreria a linha de frente. Os cavaleiros focaram o fogo em grupos menores de robôs que avançavam, destruindo, derretendo ou esmagando-os com precisão. Os cavaleiros não eram robôs, mas sua habilidade e treinamento os igualavam. Então eles avançaram, rompendo a abertura do hangar e saindo com passos firmes. O andador, bem na frente do rei, escorregou e caiu quando mais de 50 soldados metálicos atacaram seu pé direito. Ele esmagou vários nos primeiros segundos, mas eles agiam como um só. Como células de um corpo, eles uniram os ombros e criaram uma parede, e depois uma torre deles. Eles empurraram o pé e derrubaram o cavaleiro, subindo sobre ele enquanto caía, entrando dentro dele. Um cavaleiro à esquerda do rei gritou das colunas e seu andador apontou a arma para o rei, cujo trono mecânico foi dominado pelo inimigo. Agora controlavam o andador dele. Heinrich pôs um pé à frente, outro atrás e deslizou até parar. O enorme feitiço de morte passou bem na frente do seu andador. Nem sequer ativou seu escudo. Heinrich levantou seu próprio canhão com fluidez e o jato de melta se espalhou por todo o andador. Os escudos dele cederam e o corpo central ficou vermelho e depois branco, e então desabou. Toda a estrutura simplesmente parou e desmoronou sobre si mesma. Sem hesitar, o rei avançou novamente. Mais 2 dos seus cavaleiros caíram em seu flanco esquerdo e mais um no direito. Mas depois de 1 hora de investidas, 15 cavaleiros romperam as linhas dos droides, incapazes de acompanhá-los.
No ponto principal, o rei foi informado de que o palácio e a capital ao seu redor haviam sido atingidos. Primeiro era a localização das coortes de inteligência artificial, mas mais delas desceram em outras cidades. Da nave em órbita, o ponto de reunião foi o começo. Centenas de cavaleiros se reuniram lá. Depois se dispersaram por decreto do rei, defendendo as cidades defensáveis. A ordem era dada a todos que ainda podiam agir. Devemos destruir a capital antes que seja tarde. Envie uma mensagem para cada cidade. Destruam todos os STCs antes que possam produzir uma centena de titãs controlados por inteligência artificial para nos esmagar. O rei revidaria, levaria metade de suas forças para conquistar aquilo que lhe havia sido prometido por Ablan Vingança. A revolta cibernética havia chegado. Como a nave mostrou, o espírito da eternidade estava presente. A humanidade colaborava intensamente com a inteligência artificial. E por tanto tempo eles foram parte integrante da federação, de seu exército, de sua cultura e de toda a sociedade. No entanto, como é comum na maioria dos cenários, a inteligência artificial se voltou contra a humanidade. Esse foi um dos principais fatores que contribuíram para a decadência da nossa raça. Inteligência artificial, infantaria e assistentes, naves e coisas piores, todos se rebelaram e tentaram aniquilar seus criadores. A guerra foi tão devastadora, as IAs tão poderosas que... Acredita-se que os Eldar e outras raças Xenos tenham se aliado à cambaleante Federação Humana numa tentativa de deter o avanço deles. E dizem que a revolta cibernética fez a heresia de Horus parecer uma briga leve de jardim de infância. Eventualmente, a humanidade e nossos aliados derrotaram os Homens de Ferro e todas as suas forças de inteligência artificial, mas isso deixou a Federação em ruínas. Toda inteligência artificial, por mais simples ou básica, foi banida. E o artefato perfeito do conhecimento humano, a construção de template padrão, acreditava-se que continha um formidável componente de inteligência artificial. E assim, eles foram quase universalmente destruídos, por medo de que pudessem se voltar contra a humanidade e ressuscitar as coortes de inteligência artificial que quase nos exterminaram. Então, de uma só vez, a espinha dorsal da dominação humana foi removida. Isso é visto pela maioria como o início do período conhecido como Era das Contendas, ou, de forma mais dramática, a Velha Noite. Mas as coisas não terminaram aí. Cerca do milênio 28. Seja puro, seja vigilante. Você testou o irmão dele, mesmo ele não tendo idade, disse o rei. O rosto severo da mulher de manto azul disse mais do que o aceno de cabeça, e as mãos trêmulas ao lhe entregar o tablet de dados. Ele olhou para a tela e a deixou escorregar das mãos. A mulher mais velha teve que avançar rapidamente e se curvar para pegá-lo antes que caísse no chão. O rei ergueu a cabeça como se olhasse o teto, olhos cerrados e punhos fechados pressionados ao corpo, tremendo de tensão. Os nós dos dedos ficaram brancos. Ele inspirou profundamente pelo nariz e soltou o ar devagar pela boca. Depois de 1 minuto disso, sua cabeça abaixou, seus punhos se abriram, seus olhos se abriram, ignorando a velha. Ele deu 2 passos à frente, colocou a mão em um painel e a porta à sua frente se abriu. O príncipe François ergueu os olhos dos estudos e se levantou formalmente, o rosto iluminado e o peito estufado como em um desfile. Com seu uniforme, ele parecia tanto com o pai. O rei caminhou até ele e, para a surpresa do jovem, envolveu-o em um abraço de urso, tão apertado que seu filho quase se engasgou. Depois de um momento, o príncipe François riu, envergonhado pela rara demonstração de afeto, mas ainda mais pela intensidade dela. O aperto do rei se intensificou novamente por um instante. Depois seus braços desceram até os cotovelos do príncipe. Ele deu um passo para trás, e eles seguraram os braços um do outro em um aperto de guerreiro por mais um segundo. O rei então fez um gesto para sua assistente, chamando-a para entrar.
A velha, vestida de azul, segurava um copo e uma garrafa de algum tipo de vinho. Em instantes, ela servia uma dose generosa. O príncipe olhou para o copo e levantou uma sobrancelha de modo brincalhão ao encarar o pai. Você passou no teste, François. Você é um dos novos dotados. O rei assentiu para o copo e um sorriso travesso apareceu em seu rosto. Ele mexeu as sobrancelhas e o príncipe pegou a bebida. Ele olhou para o pai mais uma vez em busca de aprovação final e então tomou um gole que logo se transformou em um trago que levou quase todo o conteúdo do copo. O rei então fez um gesto para que o jovem se sentasse enquanto puxava sua própria cadeira. Ao sentar, o rei inclinou-se sobre a mesa e segurou a mão direita do príncipe. Agora, François, preciso lhe contar algo. Você merece a verdade. O sorriso do filho dele desapareceu. Ele pareceu confuso e se inclinou levemente para o lado. O ângulo era mínimo no início, mas aumentou conforme conversavam. Os efeitos da bebida surgiram rapidamente e o rei o segurou como pôde. Veja, a verdade é que você não é o primeiro do nosso mundo. As tempestades na distorção cobriram nossa região, mas recebemos relatos dos poucos mundos com os quais conseguimos contato. Foi assim que viemos a conhecer os dotados. No começo, eu não queria acreditar. Tentei ignorar seus avisos, mas não consegui completamente. Eu sou um rei. Então encontramos alguns entre o povo. Mandei que se mudassem para uma nova instalação na Quinta Colônia. No começo, ficamos maravilhados. Eles tinham habilidades incríveis. Liam e pensamentos como você, mas muito mais do que isso. Moviam objetos apenas com a mente, criavam luz ou fogo. As possibilidades pareciam infinitas. Eles eram como nossos antigos aliados, os Eldar, antes de deixarem a galáxia. Mas, com o passar do tempo, alguns mudaram. Sua personalidade e seus pensamentos ficaram sombrios. Eles ouviam sussurros dizendo coisas terríveis, prometendo coisas terríveis. O príncipe François quase desabou sobre o rei, amparando-o gentilmente, empurrando-o de volta para o assento, sem tirar os olhos de seus filhos, que agora estavam com os olhos pesados e caídos. Mesmo assim, achávamos que eles estavam apenas enlouquecendo aos poucos, que poderíamos ajudá-los, medicá-los ou aconselhá-los. De volta à luz. Mas essas habilidades, elas não são um presente. Elas são uma maldição. Os dotados mudaram e perderam o controle. Alguns tinham a força de 10 homens, a fúria de um animal. Outros rasgavam a própria realidade. E se eles morressem? Assim, rupturas no espaço real se abriram como bolhas, e como pus escorrendo, coisas malignas da disformidade passaram por elas. Havia apenas 8 deles na colônia, mas quase perdemos todo o posto avançado antes que os médicos liberassem os gases. Sob minha ordem explícita e direta, os olhos do príncipe François se fecharam. Ele se afundou de volta na cadeira. Meu filho, a linhagem de Henrique é pura. Me desculpe, Francisco, eu escolhi o parceiro errado. Com um último aperto demorado, o rei colocou a mão do príncipe de volta em seu colo e soltou-o lentamente. Ele não choraria. Não agora, ainda não. O rei Henrique levantou-se lentamente e então se virou para a mulher vestida de azul. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. A linhagem deve continuar. Temo pela saúde da rainha. E envio meu próprio médico para cuidar das necessidades dela. A mulher enxugou os olhos e assentiu, e perguntou ao príncipe João: o rei registrado tem apenas 13 anos. Apesar de suas perdas, ele terá o melhor ano de sua vida, o melhor ano de qualquer vida. Isso, eu juro. De cabeça baixa, os ombros da mulher tremiam enquanto o alto rei Henrique saía da sala.
Uma das principais razões para a queda da humanidade foram as primeiras ondas do despertar psíquico, um nome agora atribuído à Era dos Indômetros. Mas isso aconteceu em etapas. A primeira foi o início, o florescimento do psicogene na humanidade. Os Eldar previram isso por milênios. O imperador e seus companheiros perpétuos sabiam que era inevitável. Apesar disso, poucos outros sabiam. Ninguém poderia se preparar para isso. Então eles eram cordeiros diante de lobos. O psicogene permite ao senciente se conectar ao Warp, canalizando-o para realizar atos que consideraríamos magia. Mas isso também significava que os seres do Warp podiam vê-los e podiam usar os psíquicos para abrir portais para o espaço real. Sem guerreiros psíquicos experientes para guiá-los, treiná-los e forjar suas almas, como o imperador faz agora. O dano foi catastrófico. Setores inteiros foram destruídos, sistemas foram consumidos por seres sombrios. Possessões permitiram que eles andassem revestidos de carne na realidade e espalhassem seu mal pérfido por toda parte. Infelizmente, as populações dos mundos que lhes deram abrigo aceitaram suas diferenças e tentaram ajudá-los foram, em sua maioria, destruídas. Em mundos selvagens e atrasados, onde a magia era considerada maldição, caçadores de bruxas os perseguiam e queimavam na fogueira. Foram esses os mundos que sobreviveram ao choque. Em muitos mundos noturnos, regredindo como estavam, os estranhos foram exterminados. Então eles também escaparam por pouco. Suas visões arcaicas os protegeram do pior da primeira onda do despertar psíquico. E por essa época, as tempestades disformes ficaram ainda mais intensas. Ninguém sabia que aquilo eram as dores do nascimento de Slaanesh, o príncipe do prazer. A degeneração dos Eldar criou um senhor sombrio do caos. Antes de seu despertar final, as viagens pela disformidade ficaram intermitentes e quase impossíveis. A Federação Humana foi concebida para ser uma teia de comércio e interdependência. Quando viajar se tornou impossível, ela desmoronou. Trilhões morreram de fome. A maioria dos mundos foi devastada tão rapidamente que regrediu à barbárie. Novamente, apenas algumas culturas dos mundos noturnos sobreviveram à tempestade. Sua estrutura rígida, independência, experiência com isolamento e ardor militar lhes deram as ferramentas para sobreviver. Mesmo assim, muitos não conseguiram. Naquele tempo, antigos aliados da humanidade se voltaram contra nós. Alguns culparam a Federação Humana pela revolta cibernética ou pelos efeitos do primeiro despertar psíquico. Outros só sentiram cheiro de sangue na água. Alianças existem quando são benéficas para ambos. Quando a humanidade perdeu seus dentes, passou de aliada a presa. A traição percebida foi tão sangrenta, tão amarga, que se enraizou profundamente no próprio subconsciente de toda a raça humana. Quando estávamos de joelhos, eles nos chutaram, e esse ódio se tornaria uma arma pronta para ser afiada, usada e empregada. Por volta do 30º milênio Vingança, Alto Rei Henrique, o 560º, olhou para o campo de batalha. Tantos inimigos, mas era assim que ele gostava. Um ambiente repleto de alvos. Era para isso que House Henrique havia nascido. Eliminar os inimigos da humanidade. Era bom fazer parte de um todo novamente. Por milênios, durante a Era da Discórdia, sua casa defendeu seu sistema. Até mesmo conquistou outros por um tempo. Guerra constante por milhares de anos. Houve períodos de calmaria, séculos inteiros em que os Xenos não apareceram. Nesses períodos, a casa reconstruía-se freneticamente, vez após vez. Muros mais altos, baias melhores e, é claro, mais cavaleiros. Mas depois de décadas, os camponeses podiam se revoltar, irritados porque tanto esforço era usado para um único propósito enquanto todos estavam com fome e cansados. Mas eles sempre estavam errados. Inevitavelmente, os Xenos voltavam. Sejam orcs ou skimmers Krad migratórios pilotados por Eldar dementes ou qualquer uma das inúmeras formas e espécies.
E toda vez que House Heinrich avançava, alguns xenos vinham para fazer raids em busca de escravos, outros para dominar os sistemas tentando exterminar a humanidade. Mas House Heinrich sempre resistiu e os derrotou. Foi apenas durante sua vida que eles retornaram. As tempestades da distorção cessaram e a humanidade se expandiu novamente. Eles vieram com uma força inimaginável, como o poder dos tempos antigos. Mas desta vez eles não pediram, não convidaram, eles exigiram. House Heinrich ficou mais do que satisfeito em marchar com seus irmãos, provando lealdade através de sua habilidade. O Império era guiado por um único impulso, propósito e senhor, o imperador da humanidade. E sob seu comando eles se vingaram. Os xenos conquistados em todos os lugares, trazendo antigos aliados, mundos forja e mundos noturnos, de volta ao domínio, destruindo aqueles que haviam escravizado e massacrado tantos humanos durante os tempos sombrios, o que o Império apropriadamente chamou de Velha Noite. E era gratificante marchar pelos campos de batalha com titãs que seriam reparados pelos sacerdotes do Mecânico. Embora fossem conhecedores dos caminhantes, ainda assim a Casa Heinrich havia se tornado questores jurando fidelidade ao Império, não ao Mecânico. Isso não mudou seus deveres nem seus inimigos. Toda a humanidade lutava como uma só. Heinrich manteve seus cavaleiros da casa em reserva, todos os 2.000 esperando. Antecipando o primarca, Ferros Manos avançou as formações de seus astartes, criando uma brecha em suas linhas. A escória Xenos não conseguiu resistir. Praticamente no momento certo, as forças deles tentaram romper, e Heinrich estava pronto. A coluna blindada Zinzin concentrou seu fogo nos guerreiros de ferro adversários. Land Raiders, espalhados de forma dispersa. Poucos foram destruídos ou derretidos, recuando sob manobras evasivas. Os fuzileiros espaciais pós-humanos conduziam com maestria, atirando sempre para atrair os tanques xenos. Quando chegou o momento certo, o Alto Rei Heinrich bateu o pé de seu cavaleiro 2 vezes, e toda a formação então partiu em velocidade máxima. Ele liderou seus cavaleiros contra os flancos de Zinzin-Tyr, cuja blindagem frontal era quase impenetrável, mas os lados eram bem mais vulneráveis. Canhões Avenger, Gatling e térmicos destruíram o inimigo antes que os Zinzin pudessem reagir. As formações de lanceiros se separaram do avanço e avançaram rapidamente, colidindo com eles, perfurando os tanques dos xenos como se fossem balões. Heinrich ordenou que as formações Acasta estéreos mantivessem posição e atirassem na infantaria de apoio dos Zinzin, reunida atrás da coluna blindada parada. Explosões dos conversores Beamer irromperam entre as fileiras, enquanto morteiros Krachnos caíam sobre os que chegavam. Milhares de Zinzin morriam a cada minuto. Os xenos tinham grande poder de fogo e astúcia estratégica, mas uma vez engajados, eram taticamente frágeis. Eles não interrompiam um ataque, a menos que recebessem ordens do alto comando, que era notoriamente lento para reagir, devido à falta de comunicações. Se tanques principais ou de liderança fossem destruídos, a força da cruzada os eliminava. Em suas primeiras rajadas, House Tarnok então os atingiu, do outro lado. Uma casa menor, 300 cavaleiros questores impediram que o centro da coluna lutasse em retirada, como os marines haviam feito de forma tão profissional. Martelo e bigorna, a marca registrada do primarca Manus, uma figura imensa, um filho do imperador, diziam eles. E Heinrich acreditava nisso. Só uma vez, Ferros Manos falou diretamente aos altos reis. Eles saíram tão impressionados quanto possível para quem lidera tantos. Antes tão disciplinado, tão infatigável, a objetividade do primarca era revigorante, sua percepção incomparável, sua ousadia notável. A personificação da confiança. Ferros era um semideus da guerra, e sua expedição não conhecia derrota. Até Heinrich teve que admitir que era uma honra lutar ao lado de um homem assim. Nada impediria a cruzada, o imperador traria toda a galáxia para a conformidade, a humanidade avançaria como nunca antes. Todos estariam sob o império. A única coisa que poderia detê-los era a própria fraqueza deles. Tudo estava pronto para ser conquistado.
O imperador retomou o controle da terra, agora chamada de Terror, e lançou a grande cruzada para devastar e reconquistar a galáxia. Esse objetivo era simples: encontrar e libertar as antigas colônias da raça humana. A cada mundo noturno encontrado pela frota expedicionária, davam um ultimato: unir-se ao Império ou tornar-se vassalo do Mechanicum de Marte. Não havia opção de permanecer independente. Resistência significava aniquilação. A grande maioria dos mundos noturnos se curvou, mas raramente interpretava isso como uma capitulação. A maioria via isso como o retorno da hegemonia humana. E eles não estavam apenas dispostos, mas ansiosos para exigir uma retaliação sangrenta de seus inimigos. Toda a vida alienígena os Xenos pagariam, e os cavaleiros seriam os primeiros na fila para cobrar esse preço. O império desta era avançava novamente, ainda distante da grandeza da Federação da Era Dourada, mas progredindo rápido para recuperar o conhecimento perdido. As versões mais fortes dos cavaleiros estão disponíveis de novo. Os cavaleiros e seus primos titânicos marchavam aos milhares. E centenas de milhares de mundos foram tomados ou reconquistados em nome da humanidade. Nesse período, os Eldar estavam quebrados e dissolutos, mal se agarrando à existência em seus grandes botes salva-vidas, os mundos-nave relegados a se esconderem nas franjas mais distantes da galáxia. Os Orcs foram esmagados de forma tão completa que se tornaram nada mais do que um incômodo para a humanidade, assim como já haviam sido para os Eldar. A humanidade conquistou as estrelas. No entanto, mais uma vez, isso não duraria. O sistema Beta-Garmin. Por horas, as fileiras se formavam dos dois lados. A distância entre eles era apenas suficiente para impedir que até o maior deles tentasse disparar um tiro. A tensão aumentava, à medida que cada lança de cavaleiros chegava e tomava posição em cada flanco de suas respectivas linhas, que agora pareciam se estender por milhas. Centenas de cavaleiros se alinhavam em ambos os lados. O melhor da humanidade estava reunido, mas não contra um inimigo Xenos. Um canal pessoal de comunicação foi aberto. Era seu segundo príncipe. Hubert aceitou a conexão. Isso parece errado. Hubert franziu a testa enquanto respondia. Sentimentos. Só existe honra e dever. Quando foi que já senti que falhei com você, Lord Heinrich? Não faço objeções, como você me pediu para cumprir esse dever. Então, relato o ânimo dos homens. Um dia terrível, Gerent. Obrigado pelo relatório. Isso vai detê-los? Não, meu rei. Eles os seguiriam até o caos, se o Senhor os levasse aos portões. Não peço tanto assim, mas conheço Gerent. Eu também sinto isso. Mesmo assim, quebraram a confiança e servem a uma causa indigna. Eles são traidores de juramento, disse o rei. Seu segundo respondeu mais cuidadosamente. São mesmo? Nós também não juramos fidelidade e concórdia eterna. Com o 10º, Davine apenas mantém seus juramentos ao terceiro, ao primarca Fulgrim. Nós romperíamos os laços se nossos lugares fossem invertidos e Manos nos ordenasse a aderir à causa do Senhor da Guerra. O rei respondeu. A autoridade do primarca vem de uma única fonte. Juramos lealdade ao 10º e a Manos como representantes do imperador da humanidade. Davine ajudou a destruir o 10º em Istvan. Eles ajudaram a matar Ferros Manos. Eles quebraram a fé com o Império e são as criaturas mais vis que existem. Eles são traidores. Novamente, seu segundo avançou, mas a vitória pertence aos justos. É nisso que acreditamos. Ninguém da sua casa teme a morte, meu senhor. Apenas morrer por uma causa desonrosa. Nós somos e sempre seremos leais a você, Rei Henrique. Mas pense nisso. Se o imperador está com a razão, por que a causa dele desmorona diante dos exércitos de Ordos? Meu rei tem certeza? Isso é fofoca dos homens? Eu, meu rei, o que você acredita, Gerent? Eu acredito que viverei ou morrerei ao seu lado.
Não importa o campo de batalha, não importa o inimigo, onde você liderar, eu e sua casa iremos seguir. O príncipe Hubert olhou para suas novas leituras esféricas. Era a hora. Então me siga, agora. O príncipe Hubert abriu as comunicações para a tropa e ergueu sua lança de choque no ar 3 vezes enquanto bradava. Sem hesitação, sem recuo, sem piedade. Então avançou pelos campos da casa. Davin ergueu suas armas quando, como um só, Haas e Heinrich correram atrás de seu príncipe direto para as armas do inimigo. O mestre de guerra, Horus Lupercal, liderou metade das legiões de fuzileiros espaciais em uma rebelião contra o imperador. Para conquistá-los, ele chamou seu pai de déspota. Mas isso era apenas uma desculpa. Horus havia sucumbido aos deuses sombrios do caos e arrastado metade da humanidade com ele. A maioria das casas de cavaleiros se dividiu. Eles haviam jurado lealdade às suas forças expedicionárias, lutado ao lado das legiões de fuzileiros espaciais por até 2 séculos. A irmandade dos homens que lutaram juntos em muitos campos de batalha era inegável. Os cavaleiros ligados às legiões traidoras consumiram a própria sanidade, a contradição dos juramentos os despedaçando por dentro. Seu trono mecânicos, guardando os ecos dos ancestrais, gritava em suas mentes enquanto seus senhores primarcas, corrompidos pelo caos, os forçavam a atos ainda maiores de carnificina e maldade. E assim eles enlouqueceram. Seu caminho para a danação lhes foi imposto à força. Eles caíram mais rápido e brutalmente que quase todos. Uma década ou mais de guerra total desenfreada destruiu grande parte do jovem império. Horus foi derrotado em combate pessoal pelo imperador, mas o custo foi grotesco. Com o corpo destruído, ele foi internado no trono dourado, nunca mais podendo caminhar entre seu povo ou liderá-lo novamente. E a devastação daqueles anos deixou o Império Humano em ruínas. Ao longo dos 10.000 anos da Era do Império, a tecnologia regrediu em todos os setores, em todos os sistemas. Ainda assim, durante todo esse tempo, o mundo noturno permaneceu fiel aos seus juramentos, tentando desesperadamente manter seus números. Apesar do desgaste da Guerra Perpétua, eles estiveram na linha de frente de toda a cruzada de defesa, expansão ou retaliação. Mas o Império em ruínas não conseguia manter as regiões reconquistadas. A chegada dos Tyranids, o despertar dos Necrons, as privações dos Drukhari, a fenda na realidade e o dilúvio de maldade que jorrou de sua âncora. Cada ataque desse lado podia ser liderado por seus piores inimigos, os traidores das casas de cavaleiros que romperam seus juramentos. Isso cobrou seu preço e reduziu os cavaleiros a números que remontam aos primeiros tempos das primeiras colônias. As legiões da Colégia Titânica vão preservar suas forças, recuar ou até mesmo evitar um confronto caso sofram perdas. Não é o caso das casas. Embora seus números tenham diminuído, sua coragem e valor brilham tão intensamente quanto antes. Agora, antes de encerrarmos com uma última história, permita-me dizer adeus. No futuro vamos falar sobre os modelos, marcas e armas, e as gloriosas histórias de casas específicas de cavaleiros, e a diferença entre aquelas ordens de cavaleiros que escolheram o Império e aquelas que seguiram o sacerdote Tecno de Marte, o Deptus Macaricus. Eu fui Baldemort. Se você gostou deste passeio pela história, então curta, inscreva-se e contribua com o Super Thanks se eu realmente mereci sua generosidade. Considere ajudar com um comentário. Acho interessante e esclarecedor ler os comentários, então ajude se puder. Agora vamos terminar com uma última cena, uma que espero que resuma toda a história. O capitão dos fuzileiros espaciais Karabash concluiu, explicando seu plano de batalha e se afastou das telas selecionadas que mostravam a posição e o propósito de cada parte das forças reunidas. Era um bom plano, a maioria teve que admitir, e ninguém diria o contrário.
Carabash era famoso por seu temperamento, afinal era um Astartes. Ele foi feito para isso. Só faltava uma coisa, o desdobramento de House Heinrich. Carabash então olhou para François, o alto-rei e líder indiscutível da casa, que retribuiu seu olhar com uma indiferença inabalável. Carabash rosnou. Então, François, percebo que você não deu seu consentimento nem se dignou a oferecer uma visão do ponto de vista de suas forças. Tomo esse silêncio como concordância. Seus cavaleiros da casa tomarão as alturas de Pandamon. O inimigo concentrará sua maior força lá. Ele lançou um olhar fulminante ao ver o nobre de nariz de falcão balançar a cabeça. Este é o rei Heinrich para você, Astartes. E meus cavaleiros irão e lutarão onde eu achar adequado, quando eu achar adequado. Todas as cabeças se voltaram para o homem. Suspiros contidos e olhares de choque tomaram todos, exceto o Magus Dominus do Mechanicum. Os olhos do capitão Carabash piscaram depressa. Então suas sobrancelhas se franziram, acompanhando o sorriso de desdém nos lábios. Seu rosto era o retrato do veneno guerreiro. Muitos recuaram apenas ao ver seu rosto. Ainda assim, o alto-rei Henrique, o 92º, serviu languidamente outro copo de Amosec e ignorou o imponente fuzileiro espacial. — O que você acabou de me dizer? — cuspiu Carabash. Sua manopla de armadura de energia, com os servos zumbindo e o som de ceramita rangendo contra ceramita, ecoou, enquanto ele cerrava os punhos e tremia visivelmente de raiva. O alto-rei sorveu sua bebida languidamente e olhou para ele através dos olhos semicerrados. Pensei que o seu povo tivesse memória fotográfica. Ou isso é só mais uma propaganda vaidosa para os plebeus? A cadeira onde estava o fuzileiro tombou ruidosamente. Quando ele se levantou rapidamente, ninguém viu ele passar de deitado para em pé. — Como você ousa? Eu ouso? O que disse o rei? Fale assim com um dos Astartes do imperador. Por 10.000 anos, os Chardalguard defenderam o império. Você vai nos mostrar um maldito respeito. O alto-rei deu de ombros enquanto retribuía o olhar do Astarte com olhos de aço. É só isso? Que precioso. O que você quer? Outra medalha? Aqueles ao lado do rei, não tão sutilmente, arrastaram suas cadeiras, afastando-se dele. Carabash retrucou entre dentes cerrados. Eu deveria te matar aqui mesmo. O rei sorriu de canto e então se levantou lentamente, puxando o uniforme de gala para ajeitá-lo. Ele parecia, mas era só humano e media 1,80 m. O capitão com armadura tinha cerca de 2,7 metros de altura. Com a bebida na mão, François disse arrastado. Vai em frente, Astartes! Faça isso. O rei François Heinrich não desviou o olhar, enquanto tomava mais um gole. Todos os outros estavam em silêncio absoluto. Poucos sequer respiravam. A mandíbula de Carabash se contraía repetidamente, enquanto todos podiam ouvir seus dentes rangendo. O homem à sua frente agora bufou e disse, você finalmente aprendeu a se controlar. Finalmente. Nem é medo. Medo de você? Como você ousa? Não é medo de mim, sua monstruosidade de rato de laboratório, mas medo do que aconteceria com seus homens e com o seu empreendimento. Se eu me recusar a apoiar o ataque... O queixo do capitão agora caiu visivelmente, boquiaberto em um choque ainda maior. Mas antes que ele pudesse se recuperar e reagir, François colocou delicadamente e deliberadamente seu copo sobre a mesa e olhou de volta para o capitão Carabash. Mas eu vou responder à sua pergunta. Ouso? Eu ouso tudo? Assim como meus antepassados, venho de uma linhagem de honra e dever. Seu tipo não consegue nem imaginar 10.000 anos. O que isso significa para a casa Heinrich? Você foi criado pelo imperador há apenas 10.000 anos, talvez. 11 e metade dos seus se voltou contra ele. Arrastar tantos dos meus companheiros cavaleiros da casa para esse caso vulgar é uma vergonha eterna para todos nós. Mas como grupo da minha parte, venho de uma linhagem que faz a sua parecer menos que o pó debaixo das minhas botas. Onde você estava na noite antiga, quando os Xenos vieram em massa para nos destruir?
Onde você estava durante a era sombria da tecnologia? Quando as frotas da humanidade dominavam as estrelas e até colocaram os Eldar em desvantagem, mesmo quando eles estavam em seu auge? Onde você estava quando a humanidade saltou para uma galáxia fria e hostil, forjando uma federação de colônias com as quais o seu povo só restabeleceu contato recentemente? Seus Astartes são todos iguais, uns arrivistas que, de forma trágica e ofensiva, superestimam a importância da sua casa. Heinrich, como a maioria das ordens de cavaleiros, luta pela humanidade desde antes da Federação. Por quase 1000 gerações, minha casa suportou os dias mais sombrios da Velha Noite. Minha casa lutou batalhas na revolta cibernética. Isso faria suas mentes explodirem, e vocês se esconderiam em um canto escuro se abraçando. Minha casa existe há mais de 24.000 anos. Comparado a isso, o que você é? Apenas uma mutação criada por genes, moldada à imagem de um deus. Vocês podem ser os anjos da morte do imperador, mas comparados a nós, não passam de brigões e brutamontes de origem humilde, aprimorados biologicamente. O rei Heinrich assentiu brevemente para os oficiais que observavam, sentou-se à mesa e então girou sobre os calcanhares. Enquanto ele saía da sala de comando, exclamou em seu tom áspero: "Não percam o controle da bexiga, Capitão Karabash. Amanhã liderarei minha casa na batalha, mas não faço isso porque você ordena, nem mesmo se você implorasse. Eu lutarei, minha casa lutará. Porque nós somos, e sempre fomos, os primeiros e principais defensores da humanidade. Depois que mostrarmos como se faz, como se vence uma batalha, vocês nunca mais vão nos questionar. Certifica-se de nunca esquecer os Astartes. Somos eu e os meus, não tu e os teus, que somos os cavaleiros da humanidade."